Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Júlio. E você sabe o que é que você pode, né? Você pode dar aquele like maroto, enfim, se inscrever no canal. E hoje eu quero saber o seguinte: a sua empresa, ela está amparada por uma outra empresa, né, de um grupo jurídico muito legal e competente? Essa é a pergunta. Se tiver ou não tiver, fique ligado, porque o assunto é sobre isso no Pod Júlio, depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, hoje meus convidados são super mega especial, né? Vou dizer assim, ó, vamos levantar a régua, né? Existe aquelas empresas de advocacia, existe aquela outra empresa e depois existe aquela, né? Você sabe qual? Aquela que, né, são poucos que têm acesso, mas se você tem uma empresa e quer ter acesso, hoje vocês vão conhecer dois personagens que, além, né, de advogados, né, do grupo Bertoldi e Marins, isso mesmo, isso, Marins e Bertoldi. Eu só inverti aqui só para ver se vocês estavam ligados na parada. E nós vamos falar hoje com o Gabriel e com o Hugo, que também é do MBA Talks. Isso, acertei? Isso aí. Acertou. Prazer ter vocês aqui com a gente para bater um papo sobre tudo um pouco. Legal, Júlio. Obrigado pelo convite, né? A gente já conhece aqui vocês há algum tempo, né? E agora, na condição do outro lado da mesa, para bater um papo aqui, acho que é uma oportunidade bem bacana, estou bem feliz. E vamos ver o que a gente consegue contribuir aí com os assuntos do momento. Legal. É isso aí, obrigado, Júlio, pelo convite. Bom dia, acho que vai ser uma conversa, um bate-papo bem bacana. A gente já conhece a estrutura, como o Hugo colocou aí, né? Já faz, acho que quase um ano aí que a gente está aqui batendo um papo contigo, né? Então, eu queria te agradecer. Obrigado aí. Acho que vai ser um papo legal. Pô, beleza. Obrigado. E eu que agradeço, né, a presença de vocês, porque é difícil, cara, é difícil trazer gente importante nesse negócio. Vocês acham que os caras não são importantes? Os caras são, ó, top da linha, né? Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu preciso de conhecer a empresa de vocês e eu quero conhecer cada personagem, né? Individualmente, a carreira de vocês, como que vocês chegaram. Eu quero saber hoje um pouco do grupo, né, da advocacia de vocês. Qual que é o nicho que vocês atuam hoje, né, no mercado? Enfim, vamos começar por isso, conhecendo um pouco a empresa de vocês. Tá, então vamos lá. O Marins Bertoldi é um escritório que esse ano ele completa 30 anos, né, de atuação. Os dois sócios fundadores, o James Marins e o Marcelo Bertoldi, né, por isso o nome. O escritório está basicamente dividido em duas grandes áreas, né? O tributário, que é a área que eu e o Gabriel tocamos lá no escritório, e a área de direito corporativo, né? Então a gente brinca assim, ó, tudo que não é tributário, que é o resto está na outra área. Né? É um escritório dedicado à advocacia empresarial, né? Por isso essas duas vertentes com mais força, né? E dentro do tributário, por exemplo, a gente tem o tributário consultivo, o tributário contencioso, né? Ou seja, a consultoria e a briga, né? Digamos assim. E no corporativo, né, o escritório é muito forte na área societária, né? E aí, assim, abrindo esse leque da área societária, a gente tem lá também o consultivo e contencioso, né? Tivemos grandes causas no escritório de briga de sócio, né? Então a gente trabalha, digamos assim, nas duas pontas, ou seja, fazendo a consultoria para que a gente não chegue nesse ponto da briga, mas se ela por eventualmente acontecer, porque a gente brinca que nem um casamento, né? Uhum. Na verdade é um casamento. A sociedade é um casamento. Ou pior que um casamento. Pior que um casamento, exatamente. Se chegar no momento de briga, a gente é muito bom nisso também, né? Então, assim, chega na parte do litígio societário, que a gente chama, o escritório tem aí um histórico, né, de atuação nessas causas muito, muito interessante. Dentro da área consultiva societária, a gente tem outros braços também. Por exemplo, tem um projeto que está nascendo agora, inclusive, né, recém-criado, que é prestar um atendimento um pouco mais multidisciplinar para as famílias empresárias, né? Então, o que acontece? Esses projetos, eles são sempre multifacetados. Assim, você tem um contador, você tem um psicólogo, você tem um administrador, um economista, você tem a área jurídica também, né, que é necessário, um acordo de sócios, enfim, toda a instrumentalização dos documentos que são necessários para formatar a sociedade. Tem a área financeira também, que também faz parte disso. E a ideia foi assim, poxa, como é que a gente consegue
colocar todo mundo junto para poder fazer um atendimento do início até o fim desses projetos, né? E aí nasceu a MB Family Advisors, né, que contempla não só o escritório, né, com o apoio jurídico, mas contempla essas outras áreas também, esses outros profissionais. Então a gente tem psicólogo lá dentro, né, tem administradores, tem gente da área financeira, que dá uma assessoria mais completa para essas famílias empresárias. E o tributário está sempre na retaguarda ali, porque assim, tudo que a gente faz hoje tem um impacto tributário. Você que tem negócio, você sabe muito bem disso. A gente está comentando aqui nos bastidores sobre algumas coisas, né? E você, o impacto que tem, poxa, eu trago o negócio aqui, o preço dobra por conta dos tributos. Enfim, é isso mesmo que acontece, né? Então, o escritório está desenhado desse formato. Somos lá em aproximadamente 80 pessoas, né? Entre advogados, estagiários, pessoal do administrativo. O escritório hoje, por muito tempo, os escritórios de advocacia, eles eram tratados assim pelos próprios advogados como não tendo uma visão muito empresarial de si, né? Assim, eu toco o meu negócio como um escritório, né? Que eu sou o dono, eu vou lá, eu sou financeiro, eu sou RH. E ao longo do tempo a gente tem percebido que não é mais assim, né? Que você precisa tratar esse negócio como uma empresa. Então você precisa ter um departamento financeiro, você precisa ter um RH, você precisa, né, segmentar e ter profissionais adequados para cuidar dessas áreas. E fazer com que você, advogado, possa focar naquilo que você aprendeu a fazer da vida, que é atuar com o direito. Então, assim, em linhas gerais, né, o histórico do escritório é isso. Estamos localizados em Chapecó e Curitiba, né? A gente tem uma filial de uns 4 anos, né, algo mais ou menos, situada em Chapecó. E hoje a gente está também buscando aí novas frentes em São Paulo, que é algo que está ainda não tão maduro, né? Mas a gente vai chegar lá. E essa é a jornada aí do escritório, né? E hoje vocês atendem quantas empresas, um personagem, como é que tá hoje? Porque assim, pelo time é grande, né? É grande. Porque para ter um time grande, eu acho que tem que ter, empresas também, que, né, o nicho que vocês atendem, talvez, empresas grandes também, porque vai dar muito, como diz o outro, pano para manga, né? Para poder gerir toda essa questão né, da parte de advogar tudo isso e trazer o resultado que as empresas ou personagens precisam, né? Então, hoje, como que é esse funcionamento da empresa de vocês, clientes, né? Enfim. Puxa vida, falar para você um número aqui da quantidade de clientes, eu não vou ter. Só para a gente ter uma... Mas, vou falar em número de processos aqui do tributário. No número de processos de contencioso, a gente tem aproximadamente 2.000 processos. Né? Se a gente pegar aqui, no mínimo, uns 600 clientes, mais ou menos. Né? Contando que a gente possa ter mais de uma ação por empresa. Mas a gente tem uma base grande de clientes, né? A gente atende empresas médias e grandes, né? É claro que assim, tudo depende muito do tipo de assunto que a gente vai tratar, né? Então, por exemplo, e o tributário, que vou puxar aqui a sardinha para a minha brasa, que é a minha área, ele é muito dinâmico, né? Então, a gente, às vezes, você tem oportunidades na área tributária, por exemplo, que fazem muito sentido para empresas maiores, por conta dos valores envolvidos, né? Mas você tem, às vezes, por exemplo, a gente está trabalhando recentemente num projeto lá que envolve empresas médias e, às vezes, até pequenas, que pelo volume, pela facilidade que a gente tem de atender, acaba fazendo um pouco mais sentido. A tecnologia tem ajudado muito nisso, né? Então, assim, projetos que demandaria horas, talvez um profissional lá alocado, e aí sim faria sentido atender empresas médias e grandes. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue otimizar muito esse processo e eu consigo atender em mais volume, né? Então, assim, eu consigo atender também empresas menores. E aí eu consigo fazer um giro maior. É por isso que eu estou falando assim, essa noção de entender o negócio como uma empresa, né? A visão empresarial de um escritório de advocacia. Mas sim, o escritório ele tem como característica o atendimento de médias e grandes empresas. A gente tem, acho que hoje, umas 5 ou 6 empresas que são multinacionais, né?
como nós temos um atendimento muito forte com famílias empresárias, que é o que a gente chama da empresa de dono, né? Onde a gente tem uma proximidade e um contato maior com o empresário, né? E com a família empresária, até por conta da sucessão, né? Do negócio, a gente não tem assim uma gama muito forte de empresas multinacionais, o capital aberto, a gente está mais focado nesse nicho de empresas familiares, que não deixam de ser grandes Com também, porque a gente certeza. tem grupos familiares aí que faturam bilhões, né, na Sim. casa de bi. E um fator interessante até para pegar o gancho ali do que o Gabi falou, da nossa atuação em Chapecó, né? Às vezes muita gente pergunta, como é que vocês foram parar em Chapecó, né? Por que Chapecó? Essa Qual seria que a é minha o- próxima pergunta, mas então já... A gente tinha uma atuação em Cascavel, aqui no interior do Paraná, e essa ida para Cascavel mostrou assim, a força do interior. Né? Às vezes a gente está muito focado em olhar para a capital, São Paulo, que sim, é obviamente o centro econômico do país. Mas essas idas para o interior mostraram duas coisas. Primeiro, a força que tem, né? Muito por conta do agronegócio também, mas outras linhas de negócio não necessariamente relacionadas ao agro, no interior. E Santa Catarina não é. Santa Catarina é um estado peculiar, né? Porque ele tem uma divisão econômica muito diferente dos demais estados do país, onde você não concentra tanta coisa na capital e as cidades interior elas são mais pujantes do ponto de vista econômico. E Chapecó foi uma surpresa assim muito grande. Tem muita empresa lá e a carência que tem por um bom atendimento, né, é grande também. Então você percebe assim as empresas buscando muito em São Paulo, às vezes, né, esse atendimento. E uma coisa que a gente sempre escutava assim, o profissional vem para cá, faz um primeiro atendimento, né, vende o serviço, presta o serviço, vai embora e não volta mais. Uhum. É isso aí. A gente pensa, poxa, como é que a gente não faz esse mesmo caminho? Sim. Vamos fincar o pé aqui então. Estender um braço ali. Então hoje a gente tem uma unidade lá, né? É claro, é uma cultura diferente, então assim, a forma como as coisas acontecem também é diferente. A gente está há 30 anos aqui em Curitiba, então o formato da atuação é né? O contato com os clientes, a cultura aqui é uma. Já muda Né? tudo. Lá a gente está chegando, então você tem a barreira local para romper, né? Você tem um período de maturação lá ainda, em que você vai se inserir, vai ser conhecido, vai participar daquele meio, né, social lá, para daí começar a gerar negócio. Como o nosso negócio ele é muito baseado na pessoalidade, na confiança, né, essa relação se constrói com o tempo. Então você precisa ir aos poucos, você vai cavando, e isso até que começa a surtir efeito. Então a gente está 4 anos lá, nessa jornada, e agora as coisas estão começando a aparecer com mais intensidade. E é bacana que você encontra muita abertura lá. Acho que por conta dessa carência mesmo. Às vezes eles precisam e buscam um escritório, né, que às vezes a gente escuta no mundo jurídico aí, o escritório Tier 1, né, que é um escritório muito bom, que só se encontra às vezes em São Paulo, né? Algumas multinacionais buscam isso, para ter pareceres mais fortes, etc. Mas justamente acontece isso, às vezes um atendimento e depois, né, o cliente fica carente. Então a gente fincou o pé lá e a gente vai, né, mensalmente, semanalmente, visitar os mesmos clientes, visitar outros clientes que também têm uma boa abertura. Então é muito bacana, assim, mas requer esse contato pessoal, sabe? Eles querem sentar, apertar tua mão, tomar um café contigo. Não quer só um atendimento... online, exatamente. Tudo bem, telefone, não. Ele quer sentar na tua mesa. Porque assim, principalmente gente do interior, vou dizer assim, interior modo dizer, né? Isso. As pessoas ainda têm uma cultura de confiança. Porque assim, uma coisa tá no papel, né? Meu pai sempre dizia isso, cara, o papel é bom para você justificar juridicamente. Mas tem pessoas que o fio de bigode, como os outros, ele tem mais poder para aquela pessoa, a honra dela é muito mais importante do que o próprio papel.
Então, é o tipo de personagem que ele quer estar com você. Ele quer olhar nos teus olhos e falar assim, cara, é isso aí, cara. Não, gostei de você. Primeiro, né, empatia, né, com aquele personagem. Não, gostei de você. Quer dizer, pô, eu vou passar querendo ou não, né, uma parte da minha empresa para você gerir, né, para você cuidar, né, vamos pensar assim. E eu tenho que ter personagem de confiança. Por mais que eu contrato uma empresa, mas daquela empresa eu tenho personagem que me passa total confiança que aquilo que tá que tá colocando vai dar super certo. E acho que essa é uma tendência para um futuro, acredito eu, com a entrada das inteligências, que é o que a gente já estava comentando já hoje, né? E outra pergunta, já falando desse gancho, o que vocês usam hoje de hardwares, softwares, enfim, de inteligência para que vocês consigam trazer essa demanda? Nós temos uma demanda grande, né, de personagem. A partir do momento que eu tenho uma demanda muito grande, eu preciso de personagens, mas eu preciso de agilizar o processo. Hoje, na advocacia, esse processo está sendo justificado com a agilidade, com as entradas das IAs, por exemplo? Sim, Júlio. A gente, no dia a dia, pelo menos umas 5 inteligências eu posso falar que a gente já testou e recentemente tem utilizado. Por exemplo, uma inteligência artificial no mundo jurídico para pesquisa de jurisprudência, né? Existe um site, né, jurídico aí que você pergunta, né, os temas jurídicos, e como que isso vem sendo abordado em tal tribunal. Assim como você faz no ChatGPT, mas com uma base de dados direcionada daquele site eletrônico, por exemplo. E aí ele te dá, né, uma porção de decisões, etc. E já com uma pesquisa um pouco mais assertiva, né? Ainda é embrionário, mas o negócio já está funcionando. A gente também está indo numa linha de alimentar uma base de dados, né, com as nossas decisões que nós temos nos processos judiciais que passam no escritório, etc. E dentro dessa base de dados a gente também consegue extrair pesquisas, né? Então, a gente já tratou ali nesses 30 anos, né, sobre muitos temas jurídicos. E a gente consegue acessar essa nossa base para fazer essas consultas, né? Então, a inteligência artificial ela nos ajuda nesse caminho. Alguma coisa vinculada à revisão de contratos também a gente utiliza. E recentemente, até estava comentando contigo aí nos bastidores, uma inteligência que me deixou assim muito impressionado. É uma que você sobe as informações, ela te gera resumos para estudo e até mesmo podcasts. Então é bem bacana. E também no consultivo tributário, o que eu posso te dizer? Que não é exatamente uma inteligência artificial, mas são softwares que tornam a atuação consultiva um pouco mais rápida. Então, o que a gente antigamente fazia no Excel, quebrando dados, etc., ali, pecinha a pecinha, hoje, né, e antigamente eram naqueles razonetes, etc., de, né, escrever à mão, fazer conta, rasgar a balança, etc. Não, hoje a gente trabalha com alguns softwares, né, jurídicos que permitem a gente chegar nos cálculos tributários de uma maneira um pouco mais assertiva também. E deixa eu perguntar, a migração que vocês, que eu acredito que o escritório já tem aí, quantos anos de experiência no mercado? 30 anos. Então, se a gente pegar 30 anos, a gente escrevia o negócio, era ainda como é que chama? Datilografia, não era? Antigamente se fazia muito isso, né? A gente foi tendo essa evolução, graças a Deus, de uma certa forma é bom, né? Mas eu acho que, por outro lado, a gente vai ter um problema, que é o quê? A gente não sabe qual que é o futuro de tudo isso, né? Então, basicamente, na parte, né, jurídica, vocês fizeram essa migração, assim como a gente, do analógico para o digital, e aí a coisa foi, né? E agora a gente está entrando num outro mundo, que é a inteligência artificial, que eu mais para frente eu não sei, as próximas gerações, que fim vai dar o negócio, mas a gente já percebe que essa introdução, né, no nosso meio, né, de inteligência, né, hoje está facilitando bastante. Mas como que vocês conseguiram fazer, e foi difícil para vocês fazerem essa migração de processos, né, digamos, do analógico para o digital, porque antigamente tinha que levar o processo lá não sei aonde, enfim, eu não sei o lugar certo, mas tinha que levar o processo, aí tinha que fazer não sei o quê, e hoje faz até tudo online, algumas coisas pelo menos online, eu vejo que muitos acontecimentos judicialmente acontece, audiência, né, e tal, acontece online, né? Online. E como que está sendo para vocês essa mudança? Está sendo legal? Me dá um spoiler. Eu acho que a gente tem momentos aqui, né? Uhum. E como tudo, também vou falar um pouquinho da inteligência artificial, a gente tem
coisas boas e os desafios que vêm com isso. Lá atrás, quando a gente precisou migrar do processo físico para o processo judicial digital, claro que a gente enfrentou desafios também, né? Então, assim, a gente tinha uma infinidade, um arquivo enorme no escritório de processos físicos que teve que começar a conviver com processos que estavam iniciando no meio digital e processos que ainda eram físicos, né? Então, assim, toda essa transição, ela é traumática, né? Então, poxa, eu lembro que a gente passou a digitalização de todos os processos físicos, né? Então, assim, por mais que a gente sempre tivesse como uma ação no escritório em digitalizar tudo, né? Então eu lembro que assim, os estagiários, quando eu era estagiário, eu tirava cópia, né? Chegava no escritório, tirava cópia, e aí no escritório transformava aquilo para o digital, por foto. No segundo momento, que eu já era advogado, mas os estagiários eles tinham um scanner de mão, então eles iam para o fórum, abriam o processo, escaneavam, e aquilo já gerava documentos em PDF. Hoje já é tudo digital, né? Então, assim, essa migração ela não foi fácil, demorou, foi traumática, a gente teve que digitalizar tudo, esses processos, as cópias dos processos físicos, alguns a gente ainda tem guardada, né? Num arquivo externo. Mas hoje, por exemplo, o estagiário a gente brinca que o estagiário não sai mais do escritório, né? Ele faz o acompanhamento para nós e as atividades do dia a dia dele pelo online. Por quê? Porque os processos, eles tramitam de forma online, então você acessa o processo do teu computador, né? Você faz audiência, você despacha com o assessor do juiz de forma online, não precisa ser necessariamente presencial, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, por exemplo, um processo importante, o conversar, o despachar, o entender, o falar, o explicar para o desembargador ou para o juiz, enfim, de forma presencial, na minha visão, ainda faz muita diferença, né? Então, quando a gente entende que se precisa ter uma atuação um pouco mais delicada naquele caso, né? O presencial ainda, porque você vê a reação corporal da pessoa com quem você está falando, é como uma reunião, uma negociação, né? Então, você já percebeu se ali ele entendeu, não entendeu, né? Se ele está prestando atenção ou não está, porque assim, no vídeo, estou conversando com você aqui, mas um baixar de olhos pode ser que você esteja interessado em outro assunto naquele momento. Então, né, se você precisa de uma conexão mais intensa, digamos assim, para explicar alguma coisa, tá, o presencial ali ele não substitui. Então, assim, hoje tá tranquilo, né? A gente tem os processos em sua grande maioria, acho que deve ter muita pouca coisa ainda física, se tiver, mas a maioria já é tudo digital, então já segue um fluxo normal. A inteligência artificial, aqui a gente precisa de um cuidado muito específico. Por quê? Porque ela, claro, ajuda muito, né? Você quer falar sobre reforma tributária. ChatGPT, me coloque aqui alguns pontos, porque eu tenho meia hora para fazer uma apresentação sobre reforma. Ele vai te dar, em segundos, um roteiro que, se não for o roteiro que você quer, pelo menos já te abre um avanço enorme em formatar alguma coisa, né? Então, ChatGPT, estou com um caso assim, assim, assado, preciso defender essa posição no judicial. Ele vai te trazer jurisprudência, vai te trazer tópicos, argumentação, tudo certinho. Qual que é o grande desafio aqui? Saber se aquilo de fato é verdade, no meio jurídico, né? Então a gente tem relatos, por exemplo, que não o ChatGPT só, mas enfim, outras inteligências artificiais inventaram jurisprudência, que quando você foi olhar não existia aquilo, né? Então esse é um ponto. Sim, veio para agilizar, eu acho que a gente precisa usar, não sou contra, né, a tendência, e vem para facilitar muita coisa. O que ela não pode fazer, e é o meu grande receio, que tire o seu poder, né, ou a sua vontade de estudar determinado tema, né? Então ela não pode substituir a vontade que você tem que ter de pegar um livro sobre aquele assunto, se debruçar naquele tema, entender o que está sendo feito e dar a tua opinião sobre aquilo. O meu receio é que a gente, em algum momento, se perca nisso. Perca o poder assim, crítico, eu né? não vou mais precisar ler um livro, eu vou pegar lá... Um resumo. Sei lá, quero ler um livro da Agatha Christie, por exemplo.
né? Tem lá 80 obras dela. Ah, não quero ler, tem 200 páginas. O ChatGPT, me resume aqui qual que é a história do livro X da Agatha Christie. Ele vai te trazer um resumo em 2 páginas. Que na verdade é aquele conhecimento que você, vamos lá, que você guarda, né? Por exemplo, de uma história completa, a gente retém ali praticamente, normalmente, 30% daquela história, que é o resumo que ele vai te dar. Só que você não compreendeu no contexto, né? Então, assim, as entrelinhas, o pensamento, ali já não tem mais. E isso que você comentou é uma coisa interessante, porque essa preocupação acho que não parte só no meio jurídico, mas eu acho que até no aprendizado do ser humano. Porque a gente vai acabar, eu acredito assim, a gente vai ficar, entre aspas, por um lado mais inteligente e por outro lado mais burro, porque a gente vai deixar de aprender do começo ao fim. A gente vai pular etapas e começar a aprender só aquilo que é essencial. Então, por exemplo, você acabou de comentar, né? Um resumo de um livro. Ok. Eu preciso de fazer defender uma tese, por exemplo. Né? O cara vai lá, faz um negócio, tal, beleza, ok, ajudou, vou lá e ok. Só que é o seguinte, a essência que é o erro e o acerto daquele processo, que eu chamo de experiência, você não teve. Você não viveu a experiência daquilo. Então, quer dizer, você não viveu a experiência de ler o livro inteiro. Né? Então, quer dizer, se alguém contar, você vai saber o resumo. Mas se alguém comentar sobre parte daquilo que não estava no resumo, quer dizer, já te peguei de calça curta, né? Então, o cara já tem que pensar nessa vertente também. E aí eu venho trazendo uma outra pergunta, hoje, você acha que os advogados estão preparados para esse processo mais futurístico, ou você acha que ainda tem muita gente ainda atrasado, né, nas questões de, cara, não vou usar isso aqui não, porque isso aqui pode dar um problema. Porque, vamos pensar, né, a gente tem advogados hoje, cara, que sei lá, tem 60 anos, 70 anos, que talvez nem aderiu isso. A gente tá falando de personagem que talvez ainda esteja, né, na atividade, mas que um celular para ele já é um bicho de 7 cabeças. Porque a evolução começou muito rápida e quem é jovem acompanha, né? E eu tô falando isso por mim, porque minhas filhas pegam meu celular e já destrincha tudo. E eu fico ali olhando algumas coisas e tal. Eu falo, mas a criança não sabe ler e escrever, sabe jogar jogo. E em inglês? Falei, cara, nem eu não sei, mas ela foi lá e aprendeu porque a coisa foi bem didática. Você acha que os advogados hoje estão preparados para esse futuro? Olha, Júlio, é difícil te responder isso porque a gente tem várias gerações advogando, né? Tem uma geração recém-formada agora, tem uma outra de 30, 40, 50 anos, como você colocou, mas não faz muito tempo, acho que mais ou menos um mês, que tinha um advogado numa sustentação oral, que ele solicitou para o desembargador se ele poderia fazer a sustentação dele via inteligência artificial. Era online a sessão, o desembargador falou, pode seguir. E aí ele pegou e deu um play numa inteligência artificial sustentando aquilo que ele estaria falando. E aí, né, todo mundo entendeu, e minha opinião pessoal é que também foi, né, um desrespeito, independente de eles terem acatado o pleito do advogado, foi muito esquisito, né, você ter ali durante 5 minutos uma sustentação ocorrendo, né, em inteligência artificial. Então, tem algumas pessoas que talvez não entenderam esse movimento ainda, né. E aí a gente acaba conectando com a questão também da LGPD, né, então, poxa, que dados eu posso colocar dentro dessa inteligência artificial, né, então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas com certeza, a gente, dentro do escritório, pelo menos, a gente está preparado para isso. Então, dentro de uma estrutura grande, onde a gente sabe que a gente acaba lidando com dados que não são nossos e são dos nossos clientes, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente trabalha com inteligência artificial, né? Tem algumas limitações, né? Então, mas onde eu acho que a gente pode ganhar bastante? Nos estudos e na elaboração de conteúdo jurídico, né? Porque você consegue selecionar algumas jurisprudências dentro de um banco gigantesco por meio da inteligência artificial. Então, acho que aí a gente consegue interagir bem com ela. Eu acho que assim, a inteligência aqui, né, está em você conseguir pegar o melhor das duas pontas, né? O melhor da experiência, né, dos mais velhos, digamos assim,
e da novidade que vem com a geração mais nova. Então, assim, não fechar os olhos para um pedido desse, por exemplo, quero usar a inteligência artificial para isso. Né? Ou a gente percebe, por exemplo, às vezes precisa fazer uma apresentação, né? Ou montar, enfim, alguma coisa para passar para cliente. Às vezes vem de um advogado mais novo ou de um estagiário, uma coisa que você olha e fala assim, caraca, como é que o cara fez isso? E cheio de, né, totalmente disruptivo, novo, rápido. Então, aí você compara, né? E assim, óbvio que o ramo do direito, ele carrega um formalismo maior, né? Então, sim, tem aquela questão mais tradicional, e a gente está vendo uma quebra aqui. Então, como é que você acomoda as duas coisas, né? Eu não quero não ser totalmente informal, né? Mas eu também quero aproveitar o que a novidade traz de bom também. Né? Então tem que equilibrar as coisas. Então a gente percebe assim, é muito ok, tô vendo o teu ímpeto aqui, que legal que você está trazendo, mas às vezes, opa, peraí, calma, aqui não é o local adequado, aqui, esse não é o momento para isso ainda. Né? Então, por exemplo, fazer uma sustentação por inteligência artificial, talvez ainda não seja o momento adequado para isso. Por quê? Porque tem que nem diria os nossos ministros do STF, lá tem uma liturgia a ser seguida, que tem um ritual, né? Tem um formalismo aqui que ainda não foi rompido. Vai ser rompido um dia? Vai. Agora, dá para criticar quem se posicionou querendo fazer? Não, porque ele está tentando trazer uma novidade. Então, a gente precisa equilibrar as coisas, precisa pegar tudo isso que está vindo com a geração mais nova, né? Todas essas novidades, e saber usar isso nos momentos adequados, né, e com as pessoas certas, para que a gente consiga, porque é a tendência, não dá para fechar os olhos para isso aqui, né? Por mais que a gente queira ficar no nosso mundo do computador, né, e entender, não, o robô, né, a inteligência artificial é o dia a dia, e se você não olhar para isso, você vai ficar para trás, que é respondendo a tua pergunta, tem sim, vários escritórios que estão ficando para trás, vários profissionais que estão ficando para trás, porque não estão conseguindo olhar para isso. Né? E dentro da área do direito, mais ainda, por quê? Porque a gente não é preparado durante a nossa escola para isso. Não tem uma matéria de administração, não tem uma matéria de economia, né? Dentro do curso de direito. E aí você está no escritório que você é obrigado a lidar com finanças, gestão de pessoas, né? Ou seja, outras habilidades que um advogado nunca se viu. E não é só o processo, né? Não é só a parte do processo. Hoje TI também, né? Informática, processamento de dados. Então você pega esse pessoal mais novo, que embora esteja cursando direito, já tem acesso a isso. O cara sabe programar, né? O cara sabe construir, o cara fala, me dá aqui que eu faço. E assim vai. É um software novo, né? É a mesma coisa do que a gente tá lá abandonando a 12C, a calculadorazinha, para somar no Excel. Ah, não, quero só somar. Não dá mais. É o Excel. Hoje é o ChatGPT. Você falou isso, eu achei até engraçado que esses dias eu peguei um bloco de nota ali do iPhone, né? Sim. Aí, cara, do nada ali, eu peguei ali e falei assim, cara, eu tava fazendo uma medida, na verdade, ali da nova recepção. Aí eu fazendo as medidas ali, tantos mais tanto, mais tanto. Aí quando eu coloquei lá tantos mais tanto, ele me deu já o resultado. Falei, cara, mas não somei, ele já tá me dando o resultado. Eu não disse assim, é igual a tanto. Quer dizer, eu nem somei, ele já me deu, mas num bloco de nota, aí eu fui ver, tinha uma IA lá em cima, tinha ali a inteligênciazinha, já fazendo o cálculo pra mim, já com o resultado. Já tá entendendo que você tá somando. Que eu tô somando, só porque eu coloquei um mais ali, ele já somou. Ele disse mais, aí eu parei, dei um enter, ele disse, é igual a tanto. Eu falei, pô, eu, tipo lá... Porque primeiro eu ia fazer o cálculo para ver, né, quanto que eu tinha de metragem, essas coisas todas. Aí, do nada, eu só fiz lá tanto mais tanto, e aí deu um enter, ele já deu, é igual a tanto. Falei, peraí, eu nem calculei, não fui na calculadora para daí calcular, né, o resultado para depois chegar aqui e colar. Ele já colou para mim. Eu gosto bastante de testar as inteligências, né, Julie? O ChatGPT fez um negócio muito parecido com isso que você tá me falando. Eu tava fazendo alguns comentários a uma legislação, né? Para eu estudar a legislação, ele estava comentando, né? E os artigos, né, das leis, eles são organizados da seguinte forma. Você tem o caput, que é a cabeça, depois você tem um inciso e daí você tem um parágrafo. E eu comecei a fazer os comentários ali, tudo embaixo
de um texto assim normal, né? E aí depois eu só ia colocando, isso aqui é uma referência ao artigo 1º, esse é o segundo, é o terceiro. Depois eu subi isso no ChatGPT. O ChatGPT pegou e me perguntou, você quer que eu organize e coloque embaixo de cada artigo? Daí ele pegou e colocou. Só que ficou meio desorganizado o negócio, ele colocou embaixo do caput, mas não embaixo do inciso, né, cada comentário. Eu falei, não é assim que eu quero que você faça. Você sabe como é que funciona a estrutura da lei? Ele falou, sei e acho que já sei o que você precisa. Você quer que eu coloque cada comentário embaixo de cada uma das estruturas, né? Tá aqui o arquivo para você. E ele já me deu o Word todo comentado. Assim, sensacional. Sensacional. É lindo. Agilizou o quê? Uma vida, né? Um dia de trabalho, eu tô falando. Talvez algumas horas eu ganhei ele. Então, mas aí eu falo o seguinte, a gente tá, né? Todos os setores nossos têm a introdução, né, dessas inteligências. Eu não sei, eu acho que no futuro próximo a gente tem que pensar duas coisas. Se ela trabalhar pela gente, legal, e aí eu vou ter mais tempo para a família, para o lazer e tudo mais. E tempo para aprender, porque a gente fala de aprendizado. Só que a gente precisa de querer aprender, né? É a mesma coisa de academia, né? Pô, eu vou fazer academia, tá? Mas se você não for, você não vai fazer nunca, né? Então você tem que ir fazer. Então vai ter mais tempo pra gente. Só que aí a gente começa assim, né? Pô, o negócio que eu ia levar um dia, eu fiz em 2 horas. Opa, agora eu vou fazer. Agora tem tempo para pegar mais 2 clientes. Aí você pega mais 2 clientes, né? É um exemplo que eu tô dando, né? Aí você já. Teu time que era de meio-dia. Agora você tem que fazer em mais do que meio-dia, porque agora você tem 5, 6 clientes. E aí vai chegar uma hora que você vai... Porque a gente sempre quer mais, né? Isso é normal, né? Do ser humano. Quer ampliar, quer, né? Enfim, trazer alta performance, até pra gente mesmo. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, eu tô usando toda a inteligência artificial do mundo que eu preciso, mas agora não tenho mais tempo pra família, ainda não tenho tempo porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, assim, até quando isso vai ser saudável, né? Pra gente pensar assim, não, eu vou fazer... Mas eu preciso de, né, separar uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa. Que é a mesma coisa do celular. A partir do momento que a gente colocou esse negócio no bolso, eu, por exemplo, não sei o telefone da minha esposa, decoro. Eu não sei nem o daqui do escritório. Eu não sei... Não, é sério. Esses dias eu fui na panificadora e meu carro deu ruim. Aí cadê o celular? Cara, como é que eu vou ligar pro seguro? Vou mandar o aplicativo, né? Uhum. Falei, cara, não tem. Eu falei, cara, mas eu vou ligar pro guincho. Não, peraí, não tem celular. Aí eu falei assim, não, vou pegar um Uber. Cara, mas o Uber você pega por celular. Eu falei, cara, como é que eu faço pra sair daqui? Não posso ligar pro meu cunhado, não tenho o telefone, né, do meu cunhado, não tem o negócio do seguro, tá tudo no meu celular. Aí eu falei pro carinha, né, da panificadora, cara, você pode pedir um Uber pra mim, do teu aplicativo? Porque eu preciso de ir em casa para pegar o meu celular para resolver a minha vida. Quer dizer, tudo estava ali num único objeto. Você sabe que tem uma rede social, Instagram e tal. Eu não sei quem fez o vídeo, então não vou conseguir dar o crédito aqui. Mas enfim, era um videozinho curto, tirando uma sátira a isso, né? Uhum. Então o cara para no semáforo assim, daí vem um mendigo pedir, bater no vidro e tal. Daí ele olha assim, e fala assim, Júlio? Daí o mendigo olha, Carlos, quanto tempo? Então, eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Daí eu falei, não, então, tô nessa vida porque eu perdi meu celular, né? E aí eu não lembrava mais onde eu morava, não lembrava mais aonde o telefone da minha esposa, não lembrava mais nada, não podia pagar nada, e aí eu me arrumei num cantinho aqui, fui ficando e tô aqui. Então, entendeu? É mais ou menos isso, né? A gente fica... E aí esse é o medo da IA também. Né, que a gente se torne, eu acho que o celular, como ele é um instrumento, não, né, a gente ainda tem alternativas. O problema da inteligência artificial é depositar nela as verdades que a gente busca hoje. Então assim, você para de confiar e ir atrás e ter o senso crítico e ler aquele texto e parar para pensar se aquilo faz sentido, se é isso mesmo, buscar outras fontes para validar aquela interpretação. A gente vai ficar viciado não, mas vai ficar dependente da inteligência artificial. Se ela falar, se ela não falar, se ela disser que não sabe, é porque não existe. E veja só, o Google teve o primeiro passo disso, né? Porque a gente tem até uma frase, né? Se não está no Google, não existe. Não existe, isso. Né? E não existia o Google lá. Como é que a gente pesquisava? Né? Tinha Barça, tinha as enciclopédias, isso foi evoluindo, claro.
uma velocidade hoje muito maior, e muito mais rápido. Então, assim, eu acho que o grande ponto aqui é delegar esse conhecimento 100% para a inteligência artificial e parar de ir atrás das informações. Né? Eu acho que esse é o grande risco que a gente corre com inteligência. Veja, medicina, por exemplo. Se você pegar a inteligência artificial e falar assim, estou com o seguinte sintoma, ela vai conversando com você. Tá, mas apareceu isso? Não. Apareceu isso? Não. Ah, então ela ainda é um pouco ética, ela fala assim, sugiro que você procure um médico, mas grande chance de ser isso. Ah, apareceu o sintoma X, estou com o sintoma A, então é isso. Então a pessoa já vai buscar o médico, já validando. Né? Não, e aí eu vou um pouquinho mais longe, né? Porque, assim, viajando na maionese com relação a isso, né? Tudo. Eu tô pensando, assim, num futuro de 10 anos, não vai mais que isso, o seguinte cenário. Quando eu acordo, alguém me fala assim, bom dia, seu Júlio, tudo bem? Eu digo, bom dia, como você está? Ela diz, não, eu tô bem, tal, não sei o quê. Olha só, eu já preparei para você já, como a sua audiência já está preparada aqui, já baixei fiz o upload, já está no teu celular, já está no teu relógio e já está na mesa para você tomar o café e aí, né, só dar uma relida no processo. Ok, beleza, porque você já fez todo o processo. Aí você quer que esquente o motor do carro já e o banco do carro para você sair daqui a pouco? Ok, pode ser. Aí, quando você sai de casa, o carro já está ligado, você entra no automóvel e ele vai fazer essa direção automaticamente, porque essa é a versão, vamos pensar assim, é uma versão futurística próxima que já acontece. Praticamente o carro guiado sozinho. Aí ela vai te acompanhar em onde você for, porque é online o negócio, então onde tiver internet tem um negócio acontecendo. E aí durante o caminho ela vai te percorrer falando o seguinte, olha, é o seguinte, você está muito ansioso porque eu já te vi seu batimento cardíaco, você está chegando próximo, relaxa um pouco, eu vou jogar uma luz legal aqui para você relaxar, uma musiquinha tal. Aí tu vai, né, na vibe do negócio. Aí, quer dizer, ela vai te acompanhar em todo o processo. E durante esse percurso da vida nossa, ela vai informar muita coisa. Tua filha está na escola agora, sei o que, brincando com fulano. Então a gente vai viver um mundo eu acredito que isso aconteça. Que isso é o que? A próxima geração das minhas filhas, né? Vamos pensar assim, daqui 20 anos, elas vão estar vivendo nesse mundo, que é tudo conectado, hardware. Até tem um cliente nosso que comentou sobre isso, sobre hardware e software que vão estar integrados. Quer dizer, a partir do momento, o meu celular só não vai criar perninha e sair andando, mas ele vai estar integrado com tudo isso. Meu relógio é da mesma marca, do mesmo fabricante, então ele vai ter essa integração. Então essa inteligência vai ser tão impregnada na gente, né, de uma certa forma, que tudo que a gente vai fazer, existe uma dependência disso. Aí eu fico pensando assim, cara, e aonde que a gente vai estar, né, nós seres humanos, tomando um cafezinho, fazendo um churrasco, aonde até a churrasqueira, quem sabe o ponto é a inteligência do negócio. Uhum. Porque é o que acontece hoje nas máquinas de lavar roupa, que né? Você vai programar lá, quero uma picanha mal passada. Exatamente. Então, cara, eu falei assim, cara, e aí onde vai estar o nosso DNA, mas aí quem né? que vai queimar o pão de alho? O pão de alho, cara. Eu acho que nem a inteligência artificial vai conseguir. Será? Porque o pão de alho é bom, né? Mas, cara, o negócio pra queimar 2 palitos. Nossa senhora. Não, pão de alho é incrível, né? Você virou as costas pra dar oi, você voltou, tava errado. Já era. Não, na hora só... Ele é que nem espetinho, você tem que estar virando ali com o dedo ali, quase, porque senão ele vai embora. Então, assim, né, resumindo essa ideologia futura, né, futurística, é bom, né, de certa forma é bom, porque, como você comentou, na medicina, principalmente, imagina, você acorda, se você não estiver bem, sua glicemia estiver alto e o teu relógio, teu negócio vai começar a falar, você precisa de comer um pouco mais de açúcar ou um pouquinho de sal ali na língua para dar Quer dizer, isso é bom, que a gente vai viver mais tempo, porque até então, o cara, para ter um ataque cardíaco, do nada, o cara... já era. Agora, se ela perceber isso, você vai ter daqui 20 minutos vai ter um ataque cardíaco. Uma prevenção, cara, isso. Mas aí... Você sabe que, Júlio, assim, do ponto de vista... claro que todo mundo quer viver mais, né? Não a crítica não é em relação a isso, né? Mas o aumento da expectativa de vida sem estar preparado para isso é um baita de um problema também. Também. Né? Porque a gente, você sair de uma expectativa de vida ali de 70 anos, 65, 70,
e ir para uma expectativa para 100 anos sem se preparar para isso, e digo, não nós, seres humanos, né, a pessoa estar preparada para viver mais, mas a sociedade para receber esse tipo de pessoa vivendo mais. São mais velhos, são É mais, sim, e aí você tem toda uma estrutura para sustentar isso, né? É mais carro na rua, é uma estrutura de previdência que precisa estar adequada para poder suportar isso 20 anos a mais, é um sistema de saúde que precisa estar preparado para atender uma contingência maior, né? Alimentação, né? Assim, é mais gente se alimentando, ou seja, por mais tempo a gente consegue suportar tudo isso. É talvez um pensamento que é difícil de fazer, né? Porque de materializar, mas é uma verdade. Sim. Se o mundo está preparado para que as pessoas vivam 120 anos, por exemplo, né? A ideia seria, mas... Como é que a gente... Sustentar tudo isso. E assim, a pessoa vai viver 120 anos, mas ela vai produzir até quando? Até quando, né? Qual é o limite de idade para... Porque você não vai querer viver 100 anos para trabalhar até 90. Lógico que não. Pô, você vai chegar lá com 70 anos, agora deu, né? Chega, agora eu quero né? curtir. E quem está vindo vai conseguir suportar economicamente, né? Vai ter força de trabalho para suportar e sustentar essa massa que vai viver mais, né? E a gente olha no escritório, né? Por exemplo, até quando eu vou estar lá, né? Até quando eu vou estar gerando receita, digamos assim, para sustentar a máquina? Quem está vindo está preparado para assumir? É todo um olhar para isso. São gerações, né? Que vão assumindo. É a mesma coisa de marca, né? Porque por mais que vocês é uma empresa e é um escritório, mas a gente está falando de uma marca, né? Que tem que ser sustentável sustentada por, enfim, por décadas, né? Por anos, enfim. Então, por exemplo, e gerações que vão passando pela própria empresa. E aí você tem esse detalhe, né? E quem vai assumir exatamente aquela postura que os fundadores assumiram? Quem vai levar isso? Porque, querendo ou não, né? A responsabilidade, quer dizer, quem vai levar nas costas o peso, né, dessa responsabilidade? Porque, Sim. querendo ou não, né, tem que ter responsabilidade em tudo que a gente faz. Vamos mudar um pouco de assunto? Vamos falar um pouquinho sobre a carreira de vocês, o personagem, né? Porque assim, o que acontece? Agora nós falamos de empresas, né? Agora vamos falar dos personagens, né? Do Hugo, como é que é o Hugo no dia a dia, tua correria, enfim. Assim, a correria é uma correria, eu acho, é para todo mundo, né? Falar hoje em dia em correria virou um clichê, né? Todo mundo tem uma vida corrida. Né? Por mais que a gente se libere por conta das facilidades que a tecnologia traz, a gente ocupa esse espaço com outras coisas. Né? Eu me formei em Direito em 2001, né? Logo que me formei eu fui trabalhar numa empresa de auditoria. Fiquei 5, 6 anos nessa empresa de auditoria e depois fui trabalhar num cliente. Um cliente me contratou para trabalhar lá. Nessa empresa de auditoria foi onde eu aprendi, na verdade, e comecei a minha carreira na área tributária. Né? Era uma empresa que era focada em auditoria e tinha um braço lá dentro que era de consultoria tributária. E ali eu aprendi, eles têm, essas empresas de auditoria, eles investem muito nessa questão de treinamento, educação, e você vive na prática ali o dia a dia tributário, que é muito diferente do que a gente aprende na faculdade. Sim. Na faculdade dá uma noção bem en passant, assim, a prática ela é bem... É uma noção que você vai se ferrar depois. Mais ou menos por aí. E aí eu fui trabalhar num cliente, fiquei 1 ano e meio lá e vi que o meu DNA ele é de escritório, ele é de estar cada hora fazendo uma coisa diferente, né, com um cliente diferente, assuntos diferentes. Trabalhar dentro da empresa não foi aquilo que me encantava, né? E aí eu voltei, essa empresa ficava em Santa Catarina, eu volto para Curitiba, num outro escritório, fico mais um tempo lá e em 2011 eu entrei no Marins Bertoldi, né? E tô lá até hoje. Algum tempo de carreira aí. É. E você?
Embora mais curta a carreira, Mas porque ele é mais novo, né? Ah, não, Esse detalhe. Exatamente. Mas a minha carreira é um pouco parecida com a do Hugo. Eu me formei em Direito, não em 2001, 2015. Depois disso, eu iniciei minha trajetória no escritório, né, trabalhando um pouquinho com direito tributário, e depois eu também entrei numa empresa de auditoria que tinha um braço de consultoria tributária. Por lá eu fiquei por 7 anos, também me formei em contabilidade, e comecei a atuar com direito tributário somente, consultoria tributária. Quando eu estava completando o 7º ano, surgiu a oportunidade de fazer parte do Marins. Tinha uma vaga de coordenador do Departamento Consultivo Tributário, e por lá eu estou faz um ano agora em maio fez um ano. A gente coordena ali um time de aproximadamente umas 10 pessoas no Consultivo Tributário, e isso surgiu essa vontade, muito por conta da possibilidade de você fazer tudo, né? Você entregar desde o consultivo até, eventualmente, uma briga jurídica, né? Que dentro de uma empresa de auditoria e somente de consultoria tributária, a gente não tinha esse viés. E conciliar família e trabalho para vocês, como que é? Olha, é divertido, né, Júlio? Minha esposa também é da consultoria, então ela sabe como é divertida e corrida a vida do consultivo tributário, mas eu ainda não tenho filhos, então, né, o meu tempo é um pouco mais aberto a isso. Que eu tenho certeza que o Hugo vai contar uma história mais legal do que a minha, né? Eu também sou casado, minha esposa também é advogada, é da área tributária, né? Foi sócia lá no escritório comigo até 2023. Temos 4 filhos, né? Então eu brinco lá que é um time de futebol, porque são um de 14, um de 11, um de 8 e um de 5. Aí já dá para... O futsal tá completo. O futsal tá Já completo já. Então é uma rotina mais puxada, porque são 4 crianças que demandam uma energia de gente, mas assim, tudo a gente se acostuma, né? E tudo a gente arranja tempo. Arranja tempo, né? Então assim, a vida pessoal, por mais que ela seja bastante demandada, né, a gente consegue conciliar perfeitamente trabalho, a família, né, a vida social. Isso não é um problema. Você já dá mais dor de cabeça às vezes porque você a dedicação para eles, sim, né? Então sim. assim, passou mal na escola, tem que buscar, tem evento na escola, tem que estar lá presencial, né? Então essas coisinhas do dia a dia que não estão na rotina muitas vezes, né, que acabam tirando você um pouco do prumo. Mas assim, eu não era uma pessoa de rotina, né? Minha esposa é super de rotina, então assim, tem hora para tudo e não tem como ser diferente mesmo, eu percebi isso, né? Então assim, ainda mais com essa tropa toda que a gente tem lá, você tem que colocar uma ordem, né? Então assim, tem hora para isso, hora do banho, quem vai, dia da semana, porque assim, eles brigam por tudo, então assim, quem vai primeiro, quem vai depois, quem abre a porta do carro, quem fecha, quem vai na frente, quem vai atrás, então precisa estar organizado, né? E tem que colocar as demandas para eles se entenderem lá, e com rotina a coisa vai, né? Então flui, você tem tempo para ler, você tem tempo para assistir uma série, você tem tempo para estar com eles, né? Tem que se dedicar ao trabalho. E engraçado que você falou isso, me lembrou sempre assim, ó, as minhas filhas sempre assistem lá os filmes dela, mas quando o pai chega 8 da noite, aí uma vai já vai dormir, porque já mama e vai dormir, de 4 anos, 5 anos, fiz recentemente agora. Aí a outra já assim, agora é hora do pai assistir o Netflix dele. Então já criou esse hábito de, agora a TV é do pai, né? Porque quando a gente senta, a gente tá no apartamento agora, meio apertado, né? Porque a gente fez algumas mudanças e tudo mais. Aí eu tenho, né, TV para colocar no quarto delas, mas ainda não coloco. Por questões mesmo de computadores, TV, essas coisas, eu ainda não quero pôr, né? Liberdade, vamos pensar assim, né? Você não sabe o que está acontecendo depois, a partir do momento que uma criança abre uma tela, até o celular a gente tem que, né, enfim, aí ela já sabe tudo isso, né? Então, você falou de rotina, é uma coisa bem interessante, porque aquele negócio, um pega na escola, outro não sei o quê, e aí chega no final do dia, nossa, né, vamos lá, aí fala, cara, puta merda, tem que fazer isso aqui ainda. Acontece muito isso, tipo,
nossa, ainda tem que ler aquele negócio que para amanhã, porque isso já acontece comigo. Cara, aí o que eu faço? Em vez de eu assistir TV, né, eu vou fazer um roteiro, vou fazer alguma outra coisa que eu preciso fazer. Aí a filha fala assim, o pai não vai assistir? Daí então já vai pro canal dela já para assistir. Acontece muito isso de desvios, né, digamos assim. E é legal ou não? Como é que é? Tipo assim, porque eu sempre falo assim, cara, que o que é legal? Sair da rotina. Eu gosto de sair da rotina. Eu já tenho alguns clientes, né, e aí alguns defensores de tese que tudo tem que ser na rotina. Tudo. Ok, ser organizado não quer dizer que você vai fazer sempre a mesma coisa. Uma coisa é você falar assim, não, eu tenho um horário marcado, eu tenho um horário que eu faço academia. Agora, com família, eu não gosto de rotina. Tipo, hoje, vamos aonde? Aonde vocês querem ir? Vamos pro shopping, então vamos. Não sei o quê. Que nem agora, domingo, nós fomos no shopping, porque elas queriam ir no shopping. Aí já assistiram um negócio na TV lá, agora que aí Campo Largo, que tem um negócio lá diferente. Né? E a TV vai influenciando tudo isso. Sim. As publicidades, né? Então, eu não gosto muito dessa questão de rotina, né? Mas, claro que comercialmente e no dia a dia a gente tem que ter uma certa rotina. Mas quando sai da rotina, eu não sou aquela pessoa que cara, vou me descabelar por isso, eu vou me adaptar e a coisa flui, né? Porque senão gera outros problemas, né? E para vocês, como é que quando acontece esse tipo de situação? Vai de boa, a família consegue, não, hoje o pai não vai poder ir e tal. As minhas filhas pelo menos entendem isso, né? O pai vai ter que trabalhar mais tarde. O pai vai ficar no estudo até 11 horas da noite. Daí elas já vão dormir antes e tal. Mas com vocês acontece muito isso? Principalmente você, né? Você já tá de... Não, mas até na minha parte, assim, a gente é bem flexível, assim, dentro de casa, né? Porque, por exemplo, semana passada eu passei a semana fora, né? A gente foi Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Joaçaba. Cada dia de semana a gente estava numa cidade. Que às vezes a gente não consegue se falar exatamente naquele momento ali. Então, a família precisa entender e pelo fato da gente ser da mesma área, fica fácil. Um mês atrás ela estava em Recife, passou um mês inteiro atendendo uma família lá, fazendo declaração de imposto de renda de todo mundo da família. Então, a gente tem uma flexibilidade e tá tudo bem. Mas a rotina ela ajuda em algumas outras áreas, como até você falou, a própria academia, puxa, acordar tem que ser, o primeiro ato do dia meu é dar minha corridinha lá de manhã e é o que eu faço. Eu não gosto de fugir dessa rotina, por exemplo. Mas quando envolve parte profissional, a gente consegue flexibilizar bem lá em casa. Assim, a rotina ela serve para você ter um norte, né? Então, a organização durante a semana, por exemplo. Claro, a gente tenta não fugir dessa rotina, principalmente por conta das crianças. Para eles é importante. Né? Então, assim, eles precisam ter essa rotina. A gente acaba entrando junto para fazer essa gestão. As coisas às vezes saem da rotina, às vezes tem, poxa, até com eles mesmo, né? Durante a semana, por exemplo, a gente evita de sair à noite durante a semana. Por quê? Porque tem essa rotina, acordam cedo, vão para a escola, tem que dormir, né? Tem horário para as coisas, do jantar e tal. Mas às vezes acontece, poxa, tem aniversário de alguém, né? Poxa, vamos comemorar alguma coisa legal que aconteceu, né? Então vamos sair jantar ou fazer alguma coisa diferente. Acontece. Se acontece, tá tudo bem. Não dá para ser tão inflexível assim, né? Então, poxa, a gente tem, vou dar um exemplo, tem horário de tela. Então, 9 horas da noite, ninguém mais pega celular e nem televisão. Deles, né? Às vezes a gente dá uma fugida. A gente entra também no ritmo, até para liderar pelo exemplo, né? Mas, obviamente que para nós é um pouco mais... mas começaram a jogar e aí, puxa, né? Tá terminando o jogo, então não dá para ser até 9h15? Dá para ser até 9h15. Né? Mas, assim, são situações que fogem um pouco, mas tem um motivo real. Sim. Né? Final de semana aí é mais largado mesmo, né? Até para não ser uma coisa assim muito general. Então, assim, final de semana a gente acorda tarde, né? Tem essa gestão, o que vamos fazer? Puxa, vamos pro shopping. Não, vamos pro clube. Então vai todo mundo pro clube, né? Ou se divide às vezes. Eu quero ir com o pai fazer tal coisa. Então tá, então a gente vai com a mãe para tal lugar. Então tem uma flexibilidade maior, porque senão você também engessa demais, né? Vira um negócio que não funciona. Mas sobre essa questão de eu preciso trabalhar mais, ou eu vou viajar, assim, é importante a parceria, né?
Então, poxa, hoje eu preciso entregar um trabalho amanhã, é muito importante que me mantenha concentrado e tal. Então, não, deixa tranquilo que eu toco aqui com as crianças, vou organizando todo mundo e fica lá se concentra. Isso é legal, né? Ou eu vou passar 3 dias fora, né? Já se organiza com um pouco de antecedência. Então, assim, tudo funciona, né? Se bem conversado, se você tem uma relação muito boa de parceria, né? E se comunica muito bem, as coisas se resolvem, né? Se você acerta, a coisa vai. Show de bola. Meninos, pô, foi muito legal conversar com vocês, cara. Foi show de bola. Antes da gente terminar, eu vou dar para vocês uma lembrancinha ali, ó, para vocês assistirem, ouvirem assistindo. Eu já falei já isso hoje. Então, pode abrir o nosso podcast, né? Porque já que nós gravamos esse negócio, tem que... Olha só, rapaz. Fone de ouvido. Ô, louco. Aí sim. Valeu, Julião. É só um brinde ali pra, né? Que nem aquele que você recebe no avião, né? Você usa e joga do outro dia fora. Tem uns que é assim, né? Você é só descartar. Próxima vinda aqui, o Júlio, eu vou tá escutando aqui com aí, meu, ó, isso aí, pra ouvir nosso obrigado. podcast. Então, obrigado mais uma vez, né? Pela oportunidade de estar conversando com vocês. E eu gostaria que vocês, né? Se tivesse algum recado, né? Seja ele particular, seja ele empresarial, que vocês gostariam, né, de falar pro teu público, né, que já assiste o MBA Talks, por favor, a tela é de vocês. O Hugo que é o cara do Jabá, hein? Do Jabá. Não, eu assim, acho que primeiro agradecer pelo papo, foi um papo bacana, eu adoro, né, assisto vários podcasts e gosto dessa interação, acho que funciona muito bem, é um canal de comunicação muito legal, né? Nós da advocacia temos algumas restrições em fazer essa comunicação com clientes e prospects, enfim, parceiros, né? Então o podcast é uma forma de a gente levar conteúdo e levar a nossa imagem, né, para o público que a gente quer atingir, né? Então assim, eu estou muito feliz, peço que assistam o MBA Talks, né? Tá lá, a gente tem a divulgação no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais do escritório, do Marins Bertoldi. No nosso site lá, marinsbertoldi.com.br, também os episódios estão lá, assistam, né? Se tiverem indicação de conteúdo para a gente tratar, né, Gabriel, fiquem super à vontade para nos indicar. Enfim, acho que é isso aí. Nessa vibe aí, Julião. Então, beleza. Gente, para você que assistiu até agora, ter uma paciência, né? Obrigado por mais uma vez. Não se esqueça de dar o like, vai estar a rede social aqui deles, tudo mais. Aí curte, compartilha, aquele jabá que você sabe que só você sabe fazer. Beleza? Valeu, fui, um abraço.